Espero que vocês estejam todos bem. Para você que talvez você não tenha acompanhado nossas lives, talvez é a sua primeira vez acompanhar nossas lives, seja bem-vindo. Meu nome é Hendrik, eu faço parte aqui do corpo do Sal da Terra do Pirapitinga. E a certeza que eu tenho é que tem uma mensagem hoje específica para você, para o seu coração, para os seus dias. Amém? A gente tem orado muito para que isso tudo acabe, a gente volte aos nossos cultos normais. A gente tem orado muito para que a vontade de Deus seja estabelecida na terra para esses dias, para esses tempos. A gente ama quando a igreja está lotada, a gente ama a comunhão. Esse é um dos princípios que a gente sempre prega aqui, a comunhão dos irmãos. A gente está morrendo de saudade de vocês, tá? E a gente ama muito vocês, a gente espera muito que tudo isso acabe. E que não ocorra mais mortes e que tudo se estabeleça de novo, conforme Deus estabelecer para a gente. Eu não sei se você tem ouvido o que os cristãos ou o que o mundo está falando não a nosso respeito, mas a respeito do que está acontecendo e a respeito também de Deus. Eu já quero quebrar algo aqui, porque o que eu mais tenho ouvido nesses dias é que Deus está no controle. Isso pode te abismar, mas Deus não está no controle, irmão. Porque Deus não é um Deus controlador. Porque se Ele fosse um Deus de controle, um Deus controlador, quando você fosse pecar, Ele te controlaria para que você não pecasse, e você não pecaria. Deus não é um Deus controlador, irmão. Deus é um Deus de governo. Deus não é um Deus controlador, Ele é um Deus de relacionamento. E sabe por que a gente não peca? Sabe por quê? Não é porque a gente é santo, mas é porque a gente se relaciona com Deus. Santidade nunca foi por esforço, irmão. Eu quero te quebrar isso dentro de você. Para de se esforçar. Santidade não é por esforço, santidade é por relacionamento com Jesus. Hoje é um culto poderoso que Deus vai te tocar. É um culto de Páscoa. A certeza que eu tenho é que o Espírito de Jesus está aqui, Ele vai te tocar aí também. Como eu queria ouvir o seu audível amém, irmão. Irmãos, a maioria dos cristãos estão sobre a terra hoje tem muito medo da morte. Talvez cerca de 98% de toda a terra está com medo do coronavírus. Mas a realidade é que a gente se atenta muito mais à nossa realidade terrena do que o que Deus tem dito sobre nós, o que Deus tem dito sobre a terra. Sabe, é por isso que em tempos de crise, homens e mulheres têm revelação de quem é Jesus. Eles sempre andam um passo à frente, eles sempre veem um pouco à frente. Sabe o que muitos de nós temos proclamado quando a gente vê toda essa situação acontecendo, essa pandemia, essa crise, essa futura crise econômica que já está batendo nas nossas portas. Sabe o que a gente tem dito? A gente tem proclamado crise sobre a terra. Enquanto os céus olham para a terra e falam: ei, aqui não tem crise, aqui tem Cristo. E Cristo em vocês é a esperança da glória, pessoas da terra. Irmãos, Cristo em nós é a esperança da glória. Para os céus, para Deus não existe crises. Para Deus existe oportunidades de manifestar a glória de Deus. Que esse tempo que a gente está passando, irmãos, seja um tempo de oportunidades para manifestar a glória de Deus na terra. É por isso que o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo fala o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas sejam renovados pela renovação da vossa mente, para que vocês provem da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem tem uma mente transformada em tempos de crise não olha com seus olhos naturais,
mas eles se atentam ao ouvido. Ou seja, o que eu quero dizer para você, em tempos de crise, não adianta você olhar com seus olhos naturais para a crise. Se atente ao seu ouvido espiritual para que você ouça o que o céu está falando, o que os céus estão proclamando sobre esses dias. No reino de Deus, a audição é mais importante que a visão, irmão, entenda isso. No reino de Deus, a audição é mais importante do que a visão. Por que, Hendrik, a audição no reino de Deus é mais importante do que a visão? Sabe por quê, irmão? Pode te dar uma visão a respeito de muitas coisas, mas se você não ouvir o próximo passo, provavelmente você vai ficar perdido em meio à visão que Deus te deu. É por isso que no reino você tem que ouvir para depois fazer. Amém? Eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 32. Até agora você percebeu que tudo que eu falei talvez não tem nada a ver talvez com a Páscoa, mas você vai entender a mensagem do Senhor para esse dia, a mensagem de Jesus para essa tarde. 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 32, diz assim: Davi disse a Saul: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: toma conta das ovelhas de meu pai. E quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou o exército do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá. E disse: e que o Senhor esteja com você. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul. E tirou a armadura, pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Venha cá e darei sua carne às aves e os animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentar. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. E Golias caiu com o rosto em terra. Assim, Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida, correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Amém? Quero orar com você. Espírito Santo, eu oro para que essa palavra se torne viva em todos os corações que estão ouvindo agora, Senhor.
Em nome de Jesus. Eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode fazer tudo, Senhor. Nada vem de mim, mas tudo provém do Senhor. Eu oro para que seja como flechas de fogo no coração das pessoas que estão ouvindo e vendo essa mensagem, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Davi era um guerreiro de Deus. Muitos conhecem a história de Davi. Muitos. Essa passagem é muito conhecida e muitas pessoas, muitos pregadores usam essa passagem para pregar, para falar a respeito do reino de Deus. Só que o mais interessante para mim é que um menino fraco, um menino franzino, ele teve que tomar a atitude de um homem. Ele tomou a responsabilidade de um homem, irmão. E isso impacta a minha vida de uma maneira poderosa. Sabe por quê? Se eu fosse dar um nome a essa mensagem, eu diria: ei, se levantou o leão. Se levantou o leão, e você vai entender o porquê que eu estou falando isso. A Bíblia fala que Jesus era o Cordeiro de Deus, que veio para salvar o mundo de todo o seu pecado. E o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, ele se entregou em favor de um povo. Mas assim como ele morreu como um cordeiro, ele ressuscitou como um leão. A Bíblia fala em Apocalipse que o leão da tribo de Judá venceu, e porque ele venceu, ele foi achado digno de abrir o livro e desatar os selos. Irmão, quando você chega no reino de Deus, você chega simplesmente como ovelha. Simplesmente como uma ovelha que tem que ser cuidada, que tem que ser discipulada. Mas a partir do momento que você começa a caminhar, que você começa a andar nos princípios do Senhor, que você começa a literalmente entender a palavra de Deus e o que Ele tem para a sua vida, Ele te convida para se tornar um leão. Ele te convida para ir à frente da guerra, irmão. Ele te convida para ser co-participante da obra de Deus junto com Ele. E essa mensagem é muito poderosa, irmão. É muito poderosa. Ei, chegou o tempo de se tornar leão. Chegou o tempo de se tornar leão, irmão. A Bíblia fala que Jesus, ele foi batizado por João Batista. E depois que ele foi batizado por João Batista, a Bíblia diz que o Espírito de Deus o levou Jesus para o deserto. E a partir disso, Jesus começou a exercer o seu ministério, irmãos. A partir disso, Jesus começou a se mover na realidade do que Deus sempre escreveu sobre Jesus. Então, a partir disso, Jesus começou a tomar responsabilidade de cuidar das pessoas. Jesus começou a falar: eu sou Cristo e eu tenho responsabilidades na terra. Eu preciso ser a voz de Deus para esse povo. Irmão, chegou o tempo de se tornar um leão que ruge. Ei, deixa eu dizer algo para você: ovelhas não vão para a guerra. Mas a pessoa que entendeu que é um leão, mas a pessoa que entendeu do leão da tribo de Judá, ela toma responsabilidades e diz consigo mesma: eu tenho a responsabilidade de cuidar de um povo, eu tenho a responsabilidade de cuidar de gente, eu tenho a responsabilidade de fazer a vontade de meu Pai, porque meu Pai ama pessoas. Jesus veio morrer por pessoas, e o que move o coração de Deus são as pessoas, irmãos. Porque enquanto ainda você é uma ovelhinha que tem que ser cuidada, que tem que receber amor e carinho, não é que você não tem que receber amor e carinho, não me entenda mal, mas presta atenção no que eu estou falando. Você precisa se tornar uma pessoa madura no reino de Deus. Você tem que ir para a guerra. Deus quer que você cresça. Deus quer que você cresça, irmão. Não é sobre mais comer papinhas espirituais. Chegou o tempo de você tomar sua responsabilidade e se tornar um homem ou uma mulher de Deus na terra, literalmente, e começar a tomar
começar a tomar as responsabilidades do seu pai. Vamos lá, irmãos. Vamos lá. Dentro de você habita o maior poder do universo, que se chama Espírito Santo. Vamos lá. Irmãos, sabe por que a gente não quer tomar a responsabilidade de um filho de Deus na terra? Porque literalmente a gente não ama as pessoas. Sabe por que a gente não quer se tornar um leão? Sabe por que a gente não quer se tornar um filho maduro? Porque a partir do momento que a gente se tornar um filho maduro, irmãos, as responsabilidades vão começar a chegar diante de nós. As responsabilidades do nosso chamado, do nosso propósito, vai começar a chegar diante de nós. Você precisa se tornar um leão, um grande guerreiro de Deus. Eu acredito muito, irmãos, em generais de Deus para esse tempo. Eu acredito muito, irmãos, que pessoas estão sendo levantadas agora por Jesus, para se tornarem literalmente generais de Deus na terra. E para você que é jovem, deixa eu te dizer algo. Não espere para fazer algo amanhã, faça hoje. Jesus te chama hoje. Jesus te chama hoje, irmãos. Vivenciar a vontade de Deus na terra não é um fardo, muito pelo contrário, é um prazer. É um prazer, irmãos. E o que mais me impacta na passagem de 1 Samuel, no capítulo 17, é que um menino se tornou um homem rápido. Ele tomou literalmente a responsabilidade de um povo. Porque os irmãos de Davi tinham medo daquele gigante. Os irmãos de Davi tinham medo de Golias. Eles olhavam para a situação, para aquela situação daquele gigante, e provavelmente eles diziam a si mesmos: nós não podemos vencer esse cara. Nós não podemos, olha o tamanho que é esse cara. Olha o tamanho que é esse guerreiro. Davi entendeu que dentro dele tinha a essência de um leão, tinha a essência do próprio Deus vivo. E ele tomou responsabilidade e disse: olha só, quem é você, filisteu incircunciso, para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é você? Quem é você, gigante? Você vem contra mim com espadas, mas eu vou contra você com o Senhor dos exércitos, porque o Senhor dos exércitos é o dono da guerra. Então aquele menino pequeno toma a responsabilidade de um povo inteiro que estava com medo de um gigante, de um exército inteiro que estava com medo de um gigante. Ali, quando Davi tomou a responsabilidade daquele povo, automaticamente ele estava dizendo para Deus: Deus, eu estou pronto. Deus, eu estou pronto para exercer o que o Senhor me chamou para fazer. Eu me tornei um leão. Eu me tornei uma pessoa que ruge. Irmãos, Deus procura pessoas que rugem em favor do reino de Deus. Deus procura pessoas que rugem e que têm um zelo violento pela palavra de Deus, pela presença de Jesus Cristo. Nós não podemos perder a essência. Irmão, chegou o tempo, vamos lá, se levante como leão. Se levante como leão, irmãos. Ei, sabe quando o apóstolo Paulo, ele se tornou um grande guerreiro de Deus? Ou melhor dizendo, Pedro. Sabe quando Pedro se tornou um grande guerreiro de Deus? A Bíblia diz que Pedro traiu Jesus 3 vezes, irmãos. E depois a Bíblia fala que Pedro se entristeceu, ou seja, ele se autocondenou, ele começou a se autocondenar. Nossa, eu traí Jesus 3 vezes, cara. Mas a Bíblia fala que Jesus vai atrás de Pedro, depois de ressurreto. A Bíblia diz que Jesus vai ao encontro de Pedro. E ali Jesus começa a falar com Pedro: Pedro, tu me amas? Começa a fazer perguntas para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo.
Tá bom então, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus estava chamando Pedro para um novo nível. Jesus estava querendo dizer para Pedro: Pedro, você subiu, você agora tem que entrar em outro lugar em mim. Você não é mais simplesmente uma ovelha que eu preciso de cuidar, mas agora você toma a minha responsabilidade de cuidar das pessoas e de cuidar de um povo que precisa de algo, e que esse algo está em mim, Pedro. A partir disso, irmão, Pedro tomou a responsabilidade e começou a ser um leão no reino de Deus. Você pode perceber que lá em Atos, no capítulo 2, Pedro se levanta com grande autoridade, cheio do Espírito Santo, e ele prega o Evangelho, e ele ganha 3.000 almas para Jesus. Irmãos, ali, literalmente, Pedro decretou para Deus, ele disse em outras palavras, em suas atitudes, ele estava querendo dizer para Deus: Deus, eu me tornei um filho maduro, Deus, eu me tornei um leão, e eu tenho rugido. Eu vou abrir um parênteses aqui, irmão, eu quero que você entenda o que eu quero te dizer. Muitos têm dito: ei, seja cheio do Espírito Santo. Talvez isso se tornou o maior jargão cristão da terra. Mas o fato é, irmãos, é que Deus nunca te chamou para ser cheio do Espírito Santo. Como assim, Hendrick? Como assim? O que você está falando? Você está desconstruindo muitas coisas dentro de mim. Eu preciso desconstruir isso dentro de você, irmão. Sabe por quê? Porque Deus não te chamou para ser cheio. Deus te chamou para transbordar. Porque quando você transborda, você não consegue mais segurar. E muitas vezes eu entrei em crise por conta disso. Eu entrei em crise por conta do Avivar. Eu entrei em crise por conta do restaurante solidário. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o Evangelho é transformação de mente, cara. E eu ficava me perguntando: como assim? Se o Evangelho é transformação de mente, a gente está dando comida para esse povo? Como assim? Se o Evangelho é transformação de mente, a gente está oferecendo treinos de futebol para um povo? Como assim, Senhor? Algo está errado. E Deus me respondeu, em alto e em bom tom. Ele falou: filho, sim, o meu Evangelho é transformação de mente. Mas quando você está cheio de algo, você ainda consegue reter. Mas o problema de vocês é que vocês estão transbordando de amor para as pessoas. Quem transborda, irmãos, não consegue mais reter nada. É por isso que nós fazemos o que fazemos. É por isso que nós temos nos movimentado como nós temos nos movimentados. Existe algo que queima dentro de nós. Nós entendemos uma responsabilidade de um povo. Muitos têm falado sobre avivamento, irmãos. Mas a questão é: avivamento é a resposta que nós damos para Deus a respeito do que Ele colocou dentro de nós. Isso é avivamento. Avivamento é transformação social, irmãos, e cultural de um povo, de um meio, de uma cidade, de um país. Chegou a hora de a gente tomar nossa responsabilidade. Nessa semana eu li um banner da página, uma página muito conhecida que se chama Jesus Cop. E essa página, a respeito de um homem, eu não me lembro qual é o nome desse homem, me foge agora a mente, mas esse homem dizia que, ele profetizou há anos atrás, ele dizia que uma peste literalmente cobriria toda a terra. Isso foi uma profecia, irmãos, de um homem de Deus. Que uma peste, esse homem é famoso, depois você pesquisa. Esse homem, ele profetizou que uma peste cobriria a terra. Mas que logo depois dessa peste, o maior avivamento da história aconteceria. E Deus literalmente sacudiria toda a terra no último e maior avivamento de toda a história. Irmãos, existe uma esperança pra gente. Eu não sei se você se apega ao que está acontecendo, irmãos, mas por favor, se você tem intimidade com Jesus, você tem ouvido algo dos céus que diz: não temas, eu vou cumprir tudo o que eu prometi para vocês.
melhor momento a gente tomar a responsabilidade, irmãos. Não existe melhor momento a gente ser Jesus na terra, porque Jesus em nós, Cristo em nós, é a esperança da glória, irmãos. Entenda isso em nome de Jesus. Eu espero que você esteja sendo tocado pelo Espírito Santo aí na sua casa. Entenda isso, Cristo em nós é a esperança da glória. Só que Cristo, Ele é cavaleiro, Ele não vai abrir sua boca, Ele não vai fazer com que você ajude pessoas. Ele vai te impulsionar, mas Ele não vai te tomar ao ponto de que você faz, ao ponto de fazer isso por você, irmãos. Não. Ele quer que você entenda o coração dele. Um coração que é amoroso, que tem compaixão e cheio de graça e misericórdia. Ele quer que os filhos dele entendam o seu coração e tomem atitudes. Tomem atitudes. Chegou a hora. Chegou a hora, irmãos. Amém. Eu espero que você tenha sido muito abençoado. O louvor pode subir para me ajudar, por favor.